colegas. Você se coloca em situações desagradáveis, desconfortáveis, desconcertantes, humilhantes, desrespeitosas, enfim. O vídeo de hoje é sobre isso. Eu sou a Fá e refletindo um pouco aqui sobre a vida, eu vim fazer esse vídeo conversando um pouquinho com vocês sobre essa questão de se colocar em locais, reuniões, situações que não são muito favoráveis pra gente. Bom, essa reflexão começou há uns dias atrás. Começou não, eu sempre refleti muito sobre isso, mas assim, de uns dias pra cá, de algumas semanas pra cá, isso vem me incomodando um pouco mais. Com o passar do tempo, a gente começa a, de fato, pensar se realmente certas situações, certos locais nos cabem mesmo, se a gente deveria participar, enfim. Eu me lembro que há um tempão atrás, eu tenho uma prima que eu admiro muito e que eu sempre converso muito com ela, porque ela é uma pessoa muito decidida, no sentido de eu não quero, eu não vou fazer, e não é nunca maltratando ninguém, nunca é maltratando outra pessoa, é sempre se tratando bem. Eu vejo que ela se trata bem. E aí eu lembro-me de há anos atrás estar conversando com ela sobre coisas e situações, ou sobre sobre a minha dificuldade de falar não para as pessoas, enfim, e eu vi ela muito decidida em relação a isso. E eu sempre fui trabalhando, né, nesse sentido, mas eu nunca consegui me libertar de fato dessa minha face boazinha que eu criei. De onde que veio essa pessoa boazinha e que aceita, enfim. Quando eu era criança, eu tive vários problemas de saúde. Eu nasci prematura, enfim, me parece que tem alguma relação com problemas respiratórios, então eu tive muitas crises de bronquite, eu fiquei internada algumas vezes com pneumonia, então eu era uma criança que exigia muitos cuidados ali. Eu me lembro de em algumas vezes as crianças estarem correndo, brincando, e eu não, eu tava ali sentadinha e tá todo mundo ali, né, meus avós, a minha mãe tomando cuidado para que eu não caísse, que não acontecesse nada e que eu não saísse correndo porque eu poderia sentir falta de ar. Aquele cuidado que se tem quando a gente tem uma criança mais sensível ali. E tá tudo certo, beleza. Por conta disso, acredito eu, que criou-se uma imagem de uma criança muito boazinha. É claro que eu era boazinha, porque eu não conseguia fazer o que as outras crianças faziam. Ou porque eu estava passando mal, eu estava ali realmente tratando de um problema de saúde, ou porque não deixavam eu fazer para que eu não me machucasse, para que eu não ficasse com falta de ar se eu tivesse com algum problema de saúde ali, bronquite, enfim. Então, realmente eu era uma criança mais boazinha do que as outras, porque eu não tinha oportunidade. Eu não tinha oportunidade de não ser essa criança boazinha. E aí, isso foi passando e ficou-se essa imagem de ai, a Fafá é muito boazinha, que minha família me chama de Fafá, enfim. Ai, a Fafá é muito boazinha, ai, que menina doce, não sei o que, enfim. Passou-se os anos, né? E as coisas foram acontecendo e sempre foi essa coisa. E eu tenho uma irmã só e sempre comparavam, né? Porque minha irmã era mais espoleta, falava mais. E sempre comparavam, a Fafá é mais boazinha. Tudo bem, os anos se passaram. E daí que eu entendi da onde que veio essa coisa do ser boazinha e estar sempre ali. Eu lembrei-me também de uma situação que eu passava muito bullying na escola, quando eu era criança, muito bullying mesmo. Eu era naquela época, né, tinha muito bullying na escola e não era feito nada. Na minha época de escola não acontecia nada com quem falava absurdos de outros. Eu lembrei que eu tava na van escolar, a gente chamava de perua, que era aquelas combis, né, antigamente. A gente chamava de perua. Eu tava na perua
indo pra escola, eu tava na segunda série. E esse foi um dos dias, isso acontecia todos os dias. Tinha algumas meninas ali que sentavam ali atrás e ao meu lado, que elas ficavam conversando entre elas, eu não tinha nenhuma amiga ali. Elas ficavam conversando entre elas e elas falavam coisas do tipo, nossa, tão magrelinha, né? Nossa, tão feinha. Elas me chamavam de boca de palhaço. Elas falavam que eu usava batom pra ir pra escola. Eu ia pra escola de manhã, então quando eu acordava de manhã, realmente a minha boca tava mais inchada, o que é natural, acontece com todo mundo, a boca tava mais inchada, mais vermelha, e aí elas falavam assim, ai, a palhacinha tá de batom hoje, e davam risada entre elas. Eu lembro-me do senhor que dirigia a Kombi falar, pedir para elas pararem, na maior educação, para com isso, deixa a menina quieta, deixa a menina quieta. E eu ficava ali no meu canto, escutando tudo, sabendo que era comigo, porque eram 3 meninas nesse percurso de quando deixava. Era mais ou menos assim, tinham várias crianças, tinha mais crianças. No meio do caminho, praticamente, algumas crianças ficavam em uma escola, que era de educação infantil, e seguia para a escola de ensino fundamental, que era onde eu estudava, e aí ficávamos só nós 4 nesse percurso de uma escola para outra. E era aí que acontecia mais, ou que eu me dava conta, talvez por conta de ter menos barulho, ou por conta da minha irmã ter ficado na outra escola, porque a minha irmã era menor, então ela ficava lá na outra escola, e aí eu não tinha para quem dar atenção ali, eu percebia mais, ou acontecia só durante esse tempo, enfim. Eu ficava quieta. Eu sabia que era de mim, porque eram 4 pessoas, uma era eu e as outras eram as que estavam falando, me chamando de boca de palhaço. Eu lembro-me de um dia elas sempre falavam assim, hoje ela penteou o cabelo, haha. Ah não, hoje ela não penteou. Era tipo, era pesado, né? Mas eu lembro-me de escutar tudo isso todos os dias praticamente e ficar quieta. Além de ficar quieta, eu não levava essa situação para minha mãe. Eu não contava para minha mãe que estava acontecendo isso comigo, porque eu não queria chatear minha mãe, porque eu não queria, talvez, levar problema, porque eu não queria que acontecesse nada com elas, do tipo alguma represária, alguma coisa. Eu queria ser boazinha. É basicamente isso que eu percebi. Eu queria ser boazinha, então eu tava protegendo aquelas pessoas que estavam me causando dor e constrangimento, enquanto eu carregava aquela dor. Teve um dia que é o último dia que eu me lembro disso acontecer. Talvez isso aconteceu depois e eu não me lembro, talvez eu não me lembro realmente o que aconteceu. Eu lembro-me que eu saí de casa e eu já saía nervosa de casa, ansiosa. Hoje eu reconheço que era um sentimento de ansiedade e naquela época eu não reconheci. Eu saía ansiosa, eu esqueci a mochila. Eu levava uma mochila e uma lancheira. Eu levei só a lancheira. E eu não me dei por conta, eu fui perceber quando já estava chegando, estava na rua da escola, eu comecei a chorar. E coincidiu que o meu choro veio logo depois daquelas risadas, elas falando, me chamando de boca de palhaço, enfim. E eu comecei a chorar. Foi quando o rapaz da van parou na frente da escola e foi entender o que estava acontecendo. Aí gritou, eu lembro que ele chegou a gritar com elas, tá vendo? Eu falei pra vocês pararem, esse tempo todo vocês fazendo isso com a menina, não sei o que, eu chorando, mas eu tava chorando ao mesmo tempo por conta da humilhação e por conta de eu ter esquecido o meu material em casa. E eu esqueci o meu material em casa por conta daquilo. Eu ficava tão preocupada que eu ia passar aquele tempo, eu não sei quanto tempo isso era o percurso da escola, enfim, mas eu sabia que aquilo ia acontecer, então eu ficava tão preocupada com aquilo que eu acabei esquecendo a mochila em casa. Enfim, isso foi a última lembrança que eu tenho desse fato em específico. E aí eu cheguei na sala de aula, falei pra professora, a professora brigou comigo, falou que eu só tinha me lembrado de trazer o lanche. E eu nunca contei essa história pra minha mãe. Eu nunca contei, que era quem podia me proteger, me ajudar de alguma forma, porque eu não queria causar problemas.
E aí a gente vai, né, trabalhando, fazendo terapia, se autoconhecendo, conhecendo a nossa história. Naquela época, eu não tinha muita escolha. Eu tinha que ir para a escola e aquela era a van que tinha, mas enfim, eu tinha a oportunidade de pedir socorro para alguém. Talvez por eu não reclamar, pela minha mãe não reclamar com o dono da van, enfim, tomar alguma providência, aquilo foi se repetindo. Tudo bem que eu poderia não conseguir escolher que van eu ia para a escola ou que escola eu estudaria, mas eu conseguia me defender de alguma forma, pedindo para minha mãe interferir de alguma maneira ali no que estava acontecendo comigo. E eu não fiz, porque eu não queria incomodar. Eu não queria incomodar minha mãe, eu não queria. Enfim, eu não sei totalmente o que passava na minha cabecinha naquela época, mas é basicamente isso. E aí, depois que eu fui tomando consciência de certas coisas, eu fui me libertando disso em muitas situações. Porque depois que a gente cresce e se torna um adulto, a gente tem a possibilidade de escolher não passar por certas situações, não se colocar em certas situações. E ok, eu percebi que isso tinha mudado muito e eu achei que eu tinha me libertado totalmente dessa necessidade de não ser uma pessoa ruim, né? De não prejudicar ninguém, de aceitar e ficar quieta. Porém, alguns dias atrás aconteceu uma situação. Não era bullying, mas eu me vi em uma situação em que eu tava sendo, vamos colocar assim, menosprezada, não foi me dada voz naquela roda de conversa que só tinham adultos, óbvio. E aí eu me calei. Eu me calei e tá tudo bem, porque não por conta de evitar conflito, é porque às vezes a gente está em situações em que as pessoas estão tão fechadas para o que você vai falar que não adianta nada você falar. Seria como se uma criança esperneando, tipo, ai, me escuta, não é isso, enfim. Eu só me retirei da situação com educação, enfim, eu só me retirei em um momento propício ali, eu me retirei da situação. Depois disso, veio a reflexão, por que eu estava nessa situação? E aí é que vem aquela coisa de, poxa, quando eu era criança, eu não tinha muita escolha. A escolha que eu tinha naquele momento era avisar algum adulto, algum responsável, minha mãe, olha, tá acontecendo isso tá difícil para mim, isso tá doloroso, eu tenho que passar por isso todos os dias. E eu não fiz. Dessa vez, eu decidi me calar porque eu percebi que não valia a pena eu falar. Só que não era a primeira vez em que eu estava naquela situação. Não era a primeira vez que aquilo tinha acontecido. Então, assim, por que eu estava lá novamente? Porque eu estava lá novamente. Enfim, eu fui refletindo, né, durante esses... E foi por isso que eu decidi fazer o vídeo. Eu fui refletindo durante esses dias do porquê me colocar em tais situações. Eu entendi que muito ainda vem daquela criança boazinha e que escuta e que entende e que deixa as coisas do jeito que estão para não causar conflito. E tá tudo bem, às vezes como eu falei, eu não me arrependo de ter ficado quieta, eu achei que foi o mais adequado, eu achei que da minha parte foi... Eu tive uma certa classe em sair daquela situação, e é assim que eu gosto de sair das situações, tá tudo bem. Só que por que eu me coloquei naquela situação novamente? Por que eu tava ali novamente com aquelas pessoas, escutando certas coisas que são ofensivas e que eu não deveria ter escutado? É isso. É essa reflexão. Porque a partir do momento em que aquele tipo de situação aconteceu uma vez, é uma coisa, beleza, aconteceu, as pessoas têm o jeito delas, tá tudo certo, mas por que por repetidas vezes eu me coloquei naquela situação?
Então, eu já entendi, eu não sei o porquê eu repeti, talvez seja lá de trás, isso daí, mas eu percebi que eu não preciso repetir. Eu posso me colocar nas situações. Eu não me coloquei porque eu não achei viável, não achei agradável, não achei adequado me colocar naquele momento. Porém, eu saí e hoje eu sei, eu saí da situação convicta de que eu nunca mais vou me colocar naquela situação, porque eu não preciso. Não era uma situação de trabalho em que, olha, eu estou trabalhando aqui, eu preciso aguentar isso por um tempo até eu ir para outro lugar ou para outro setor, ou, enfim. Não é, sabe, não era uma situação de necessidade. Eu me estava naquela situação porque eu me coloquei. Eu simplesmente me coloquei. Eu simplesmente posso falar não. E não é um não, como eu vou dizer assim, desrespeitando ninguém ou sendo grosseiro com ninguém. Eu posso simplesmente, antes de eu ter que me retirar, que foi o que aconteceu, eu simplesmente não estar lá. Eu tenho, e isso é uma conversa interna, a gente tem que ter isso com a gente mesmo. Olha, Fá, eu falando comigo mesmo, Fá, você tem o total direito de se negar a estar nesse local. Olha, Fá, você tem o total direito de não querer estar. Você tem o total direito de não se colocar nisso, tá tudo bem. Então, vamos refletir, né? Isso é uma coisa que ainda tá na minha cabeça e eu tô aí buscando os motivos e porquê, quais são as situações que eu devo realmente não me colocar mais porque me ferem de alguma forma. Mas é isso, fica aí essa reflexão, né? Quando a gente passa por certas situações e a gente ainda não tem como se defender, é uma coisa. Outra coisa é quando a gente tem e não faz, ou muitas vezes quando a gente se coloca em situações em que a gente sabe que vai precisar se defender. Porque um ambiente saudável, um ambiente bom, onde as pessoas se gostam, não tem a necessidade de precisar se explicar e nem se defender. E se defender, eu digo, não é nem de alguma acusação ou alguma coisa que você fez, é simplesmente das pessoas terem uma imagem de você, tomarem aquilo como verdade e te fazerem passar por situações constrangedoras, cada dia mais. Por que que a gente faz certas coisas com a gente mesmo? Vamos nos retirar de onde a gente talvez não seja tão querido, ou simplesmente de situações que nos constrangem e nos fazem sentir menores. Bom, gente, por hoje é isso. Quis compartilhar com vocês essa minha experiência desagradável que eu mesma me coloquei. Tenho total consciência disso. E me conta aqui embaixo, vocês se colocam em situações assim sempre? Vamos refletir e vamos nos colocar nas posições em que a gente merece? Se inscreve no canal, eu sempre vou trazer esse tipo de reflexão aqui, tá bom? Um beijo para vocês e até mais.